Mestre Jesus, que nós consigamos agora nos desligarmos das tarefas materiais do dia, consigamos focar no nosso conteúdo de hoje, que nós consigamos nos alimentar, nos fortalecer, para que a gente possa olhar para nós, ver as características nossas que são necessárias de modificação. Mas para isso, Pai, precisamos estar aqui com humildade, olhando verdadeiramente para quem somos, de coração aberto, sem tentar nos iludirmos, pois se a gente ficar iludido, não tem aqui o que modificar. Que a gente olhe para nós verdadeiramente, como se nós estivéssemos olhando para um inimigo, onde o nosso olhar é bem crítico e aguçado, mas que esse olhar seja direcionado a nós, para que nós saiamos daqui mais fortalecidos para as nossas modificações. Muito obrigado por essa nova oportunidade que estamos recebendo. Que assim seja. Do capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores que cada um receberia 1 denário por dia, mandou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, vendo outros que permaneciam na praça, desocupados, disse-lhes: Ide também vós à minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram. Ele ainda saiu na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E saindo pela 10ª hora, encontrou outros que lá estavam sem fazer nada, aos quais disse: Por que permaneceis aí ao longo do dia sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide também vós à minha vinha. Chegando à tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que só tinham vindo à vinha pela 10ª hora, aproximando-se, receberam-se 1 denário cada um. Vindo por sua vez os que tinham sido os primeiros contratados, acreditaram que se lhes dariam mais, mas não receberam mais que 1 denário cada um. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses últimos só trabalharam 1 hora, e tu lhes pagas o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, por resposta, disse a um deles: Amigo, eu não te fiz injustiça. Não combinaste comigo 1 denário por tua jornada? Toma o que é teu e vai. De minha parte, quero dar a este último tanto quanto a ti. Então não me é permitido fazer o que eu quero? Ou teu olho é mau porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16, e também na parábola das festas de núpcias, no capítulo 18 do Evangelho, item 1. Bom, quando a gente é chamado por Deus para ir ao encontro dele, muitas vezes a gente acaba julgando que quanto antes a gente atende o chamado, antes a gente deveria, mais a gente deveria às vezes receber. A parábola que Jesus traz aqui para a nossa reflexão, ela faz com que a gente pare muitas vezes para pensar, como todos nós, filhos do mesmo Pai, às vezes não recebemos as mesmas condições, às vezes o mesmo pagamento no nosso entender, porque a gente sempre interpreta tudo de acordo com o nosso ponto de vista e nos favorecendo
e muitas vezes ignorando, né, que aquilo que a gente recebe de Deus é sempre proporcional ao esforço, às nossas construções, a tudo aquilo que com o tempo a gente vem angariando, né? E muitas vezes a gente quer determinar o quanto a gente julga que tem de direito e esquece verdadeiramente qual foi o nosso esforço e como que a gente se encontra naquele momento, e muitas vezes achando que a gente sempre tem direito a mais, porque a gente sempre olha que o nosso esforço é muito grande, mas a gente nunca olha se esse esforço ele é proporcional àquilo que a gente tá desejando, aquilo que a gente gostaria de receber, né? Às vezes a gente cobiça, falando em coisas materiais, o que outras criaturas possuem, mas a gente não mensura o esforço que essas criaturas porventura tenham feito para chegar nesse patamar. Então a gente se entrega muito facilmente às nossas ideias equivocadas, né? A gente muitas vezes se julga melhor do que verdadeiramente a gente já o é através das nossas construções. A gente muitas vezes olha, que o que a gente recebe é tão pouco, e a gente se esforça tanto, mas a doutrina espírita ela veio ajudar a gente a refletir mais sobre esse processo de meritocracia que nós estamos sujeitos na obra divina. Quando a gente olha para os nossos delitos passados e vê que às vezes a oportunidade que a gente está recebendo, ela é às vezes muito superior aos nossos atos passados. Muitas vezes a gente desvirtuou muitas criaturas, exerceu o mal contra as obras do Criador, e a gente, com a bondade divina, recebe uma nova oportunidade de reencarnar e trabalhar essas nossas características, essas nossas condições mentais que muitas vezes são equivocadas. E é interessante porque essa parábola ela mostra o pensamento de muitas criaturas, mesmo nos tempos atuais, nos tempos modernos, onde muitas vezes a gente quer, com o mínimo esforço, receber aquilo que outras criaturas recebem proporcional ao seu esforço, esse olhar equivocado é porque a gente se prende muitas vezes a uma única existência, Quando a doutrina espírita trouxe para nós essa pluralidade de existências, ela abriu para nós um leque de visão aonde a gente consegue observar que tudo pertence ao Pai, e com certeza nós vamos vivenciar todas as situações possíveis. E eu vejo que muitas vezes a gente inveja o trabalhador, esse trabalhador da última hora aqui, por receber o mesmo que às vezes nós, por tendo que ter um esforço maior, E um dia desse eu estava até refletindo um pouco, não especificamente sobre esse evangelho, mas especificamente sobre
a minha área profissional, bem lá no começo, onde para desenvolver a gente dependia muito de biblioteca, de muitas vezes livros em outro idioma, e às vezes até não tinha nem condição de ter aquilo, que você tinha que aprender meio, que a gente falava, né, aprender meio na raça, né, mas esse processo, né, que a gente vê hoje, por exemplo, tantas criaturas que hoje têm oportunidade de ter a mesma profissão até que eu tenho, e elas recebem muitas facilidades, porque hoje, por exemplo, a internet é uma grande facilidade, né, para você ter acesso a coisas do mundo inteiro, e não só a coisas do mundo inteiro, né, é uma facilidade onde você pode perguntar coisas pro mundo inteiro. Então você pode estar conversando daqui com um alemão, com um indiano, com um americano, com alguém de outro mundo, de outro mundo não, por enquanto não, de um outro país, sem precisar sair da sua casa, né? E isso há 3, 4 décadas atrás era uma coisa muito difícil, né? Porque até fazer uma ligação era complicado. E hoje você não só consegue falar, como você consegue ver, como você consegue traduzir, ou seja, são muitas facilidades. Às vezes a gente que é do passado, né, olha como isso que ele está colocando aqui na parábola, né? Por que para essas criaturas, né, tem essa facilidade? Mas isso é ignorar, né, esse conhecimento espírita, que faz com que a gente compreenda, né, que nós, como espírito, muitas vezes desvalorizamos aquilo que o Pai concede para nós. Então, nós temos que aprender, né, a ter o valor sobre essas coisas, né? Essas criaturas talvez não tenham que desenvolver essa característica, por exemplo, mas tem outras para se desenvolverem, mas não podem cair no erro, né, que nós podemos ter caído no passado, né, de achar que é uma obrigação divina conosco, né, que é o que ele fala, né, aqui, se a gente quer questionar o Senhor do pagamento que Ele faz a cada um de nós. Então a gente tem que aprender que essas situações que a gente vive são situações extremamente esclarecedoras. E a doutrina espírita colocou a gente num estado onde a gente consegue enxergar com olhos diferenciados toda essa aplicação das leis divinas, né? Tudo aquilo que a gente está inserido tem uma razão de ser, tem um motivo, né? Nada é solto, tá? E questionar a bondade divina é o maior equívoco que a gente pode cometer como espírito. Então que Deus nos ilumine para a gente poder ser mais obediente, mais resignado, mais atento àquilo que a gente está vivenciando, as oportunidades, as portas que são abertas, e jamais questionar com a cobiça ou a inveja o que outra criatura esteja recebendo, porque todos nós somos filhos do dono do universo. Então, cada hora, cada momento, cada um vai ter a sua oportunidade de vivenciar essas situações de abastança ou não. Fazendo uma comparação bem simplória, porque a gente muitas vezes cobiça, aquele, como aqui na parábola, o outro ganha a mesma coisa que eu, sendo que eu tive que trabalhar muito mais, mas a gente esquece disso que a gente procurou refletir, Às vezes aquela criatura ela não precisa desse movimento, mas ela tem outros movimentos a fazer a partir daquilo que ela ganha, Porque quando você ganha
oportunidades, quando você é abençoado por Deus, você precisa aprender a valorizar aquilo. Então, eu fico vendo aqui, fico refletindo bastante sobre tudo isso, porque aqui ele está falando num dia, né? Será que no dia seguinte essas criaturas tiveram qual comportamento? É isso que a gente às vezes esquece de parar e pensar para nós, né? Porque às vezes a gente questiona a bondade divina com outras criaturas, mas ao invés da gente modificar, né, as nossas ações, a gente acaba se entregando de novo, né? Porque aqueles que permaneceram lá, aqueles que não desistiram, tiveram confiança, perseverança, quantos valores que às vezes nós ainda não desenvolvemos e que podem fazer toda a diferença.